Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o assunto aqui hoje é um pouco complexo, né, de se falar, mas eu acredito que seja útil, necessário para todos nós que vivemos em sociedade, que temos famílias, pessoas que a gente ama. De alguma forma, estamos também tentando ser pessoas melhores. E a forma da gente se tornar pessoas melhores, primeiro, é reconhecendo os nossos conflitos, as nossas dificuldades. Então, a gente vê por aí muitas reflexões no sentido de mostrar, apontar os erros, os comportamentos alheios, sem necessariamente mostrar uma forma de ajudar, uma forma de acolher. É como se a gente precisasse sempre estar combatendo aquilo que está errado. Então, enfim, entrando primeiro no assunto em questão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os movimentos, especialmente sobre o movimento LGBT, e uma proposta de reflexão um pouco mais aprofundada em relação a isso, que pode caber a todos nós, e se de alguma forma você se reconhece com alguma dificuldade, algum preconceito, fique aqui comigo, porque o objetivo não é te dar nenhuma lição de moral, e nem também te fazer olhar as coisas de uma outra forma, ou te obrigar a ter alguma reflexão que não respeite o seu ponto de vista hoje. Pelo contrário, é para que a gente possa sintonizar, ampliar, respeitar cada uma das nossas particularidades, certo? Bom, o que eu vejo de uma forma geral é que muitas vezes, quando a gente tem a nossa verdade, seja ela boa ou má, melhor ou pior do que os outros, envolvida ou não de violência ou de preconceito, a tendência hoje é que a gente tente convencer os outros da nossa verdade, né? Até mesmo quando essa verdade ela está imbuída de boa intenção. Boa intenção todos nós temos. Muitas vezes ela está simplesmente mal direcionada pelas nossas crenças, pelos nossos conflitos, pelas ideias que nós trazemos há muito tempo. Então, eu vejo que a grande dificuldade que nós temos hoje é de transferir a nossa opinião, o nosso ponto de vista, de uma forma que seja equilibrada e respeitosa e que não que agrida o ponto de vista da outra pessoa. Então, a gente não tem aquela ideia de compartilhar uma experiência ou um conhecimento para crescer a reflexão, mas sim para derrubar o outro, né? É sempre um movimento de competição. Então, falando exatamente dos dois lados, não defendendo ou colocando nenhuma justificativa ou puxando sardinha para ninguém. Pelo contrário, isso é da questão humana. Quando a gente está de um lado, a tendência é que a gente queira convencer os outros que aquilo é certo. Quando a gente está do outro, a mesma coisa acontece. Então, quando nós temos uma visão pré-determinada sobre algo, independente do lado que a gente esteja, e a gente de alguma forma quer forçar a outra pessoa a compreender o nosso ponto de vista, a gente está agindo exatamente como ela. Então pensa, se você sofre preconceito por alguém não te aceitar, por alguém não te ver como você gostaria, e você de alguma forma tenta empurrar a sua verdade para outra pessoa, você tenta convencê-la ou combater disso, você também está gerando um preconceito, uma não aceitação em relação à opinião do outro, em relação até mesmo à dificuldade do outro, né? E aí a gente acaba entrando no mesmo jogo, entrando na mesma vibração e não conseguindo, de fato, alcançar aquilo que a gente almeja, que é a proposta de reflexão e de respeito, né? Nós podemos discordar de muitas coisas, mas a gente é convidado de uma forma extrema a respeitar a opinião do outro, independente da posição em que a gente esteja. E hoje nós não estamos fazendo isso, porque enquanto o outro não está convencido do que eu quero, enquanto eu não mostro para ele que a minha verdade é mais forte, eu não sossego. Pelo menos é o que a gente vê em questões políticas, em questões sociais, de opinião, de música, de sexualidade, de qualquer coisa que envolva ainda o conflito humano. E o que está sendo representado aí? Ao meu ver, não é a questão em si, se é homossexual, se não é, se gosta de rock ou se gosta de MPB, né? Se gosta da esquerda ou da direita. A questão é que a pessoa não consegue olhar para os próprios conflitos e acaba por projetar esses conflitos em outras pessoas, né? Então, é muito mais amplo do que isso. Não é uma questão social em si, é uma questão de olhar para dentro,
certo? Por que eu ataco o outro? E por que eu me sinto atacada ou me permito ser atacada por outra pessoa? Na verdade, se a gente tivesse esse movimento de olhar para dentro sem se preocupar com o outro, sabe aquela coisa de cuida da sua vida? Realmente, só que de uma forma reflexiva, dificilmente a gente ia se incomodar ou atacar pedra ou criar qualquer tipo de preconceito. Mas o fato é que a gente não está cuidando da própria vida, porque é doloroso cuidar da própria vida. Quando você olha para si, essas questões, elas acabam por pesar, né, dentro de nós. Eu vou fazer uma reflexão trazendo para a proposta que eu gostaria a partir de tudo que eu tenho refletido e coletado em algumas conversas particulares nos últimos dias. Por que vocês acham que o grande número de pessoas que têm preconceito contra homossexuais são os homens? Eu vou responder isso durante essa reflexão, certo? Eu sei que não são exceções, mas é a grande maioria. O masculino ainda tem dificuldade de lidar com o feminino de uma forma explícita. Bom, todos nós nascemos, né? Nós temos a nossa característica sexual. Enquanto seres espirituais, nós somos neutros, nós não temos sexualidade. Porém, quando a gente está aqui no corpo físico, na vida física, nós precisamos da energia sexual. Na verdade, a energia sexual é que dá vida a tudo. Tudo que a gente vê aí pelo mundo afora, que foi criado pelo homem, que não foi criado por Deus, foi feito com a energia sexual. Então, é a energia genésica, a energia da criação. E todos nós a temos. Eu gosto muito de usar como referência o símbolo do Yin Yang, que algumas pessoas têm um preconceito tremendo, mas é simplesmente um símbolo que mostra um ponto negativo dentro do positivo e um ponto positivo dentro do negativo. E é o que mostra realmente como funcionam as nossas polaridades energéticas. Então, imagina que o lado yin, o lado feminino, digamos assim, ele tem um pouco da energia feminina, masculina, e o lado masculino um pouco da energia feminina. Ou seja, todos nós somos masculino e feminino ao mesmo tempo. Dentro da visão terapêutica, isso é chamado da energia ânima e energia ânimos, né? A feminina e o masculino. E essa energia, ela é movimentada na nossa vida de acordo com o que a gente aprende, com as nossas crenças, com os nossos valores. E vamos e convenhamos, né? Nós não temos um histórico muito positivo em relação à masculinidade, à própria feminilidade, com um sistema de muita repreensão por muito tempo da parte feminina e uma certa vazão da energia masculina. E isso não se limita, gente, só ao sexo, só à sexualidade. Por exemplo, a energia feminina é a energia da criatividade, é a energia do aconchego, da doçura, da compreensão, da empatia. Enquanto a energia masculina é a energia da força, é a energia da determinação, é a energia da coragem, né? Então, perceba que todos nós temos, de uma forma positiva, essas duas vibrações, ou pelo menos todos nós somos capazes de manifestar. Então, o homem, como ele tem grande parte da polaridade masculina, ele traz essa vibração de uma forma mais intensa. E a mulher, ao contrário, traz isso. Mas quantas pessoas, quantas mulheres você conhece que tem uma energia masculina muito forte? Volto a dizer, eu não estou falando da masculinidade do corpo, nem nada disso. Estou falando da força, da determinação, da coragem, ou até mesmo das polaridades supostamente negativas ou não desenvolvidas, que é a ira, a contrariedade, algumas energias ainda vinculadas ao masculino que não foram trabalhadas nessa pessoa. Então, muitas mulheres manifestam muitos movimentos da energia masculina, assim como existem muitos homens que já manifestam a sensibilidade, a empatia, a docilidade, sem deixarem de ser homem, pelo contrário. A maior referência que nós temos disso, de duas polaridades extremamente equilibradas, é a de Jesus. Jesus, quando precisava ser firme, ponderado, diretivo, ele era. Quando ele precisava ser doce, quando ele precisava ser carinhoso, ele era. E isso nunca deixou em dúvida a sua masculinidade enquanto fisiologia. Não era isso que estava em questão e não é isso que eu estou colocando em questão. Então, a energia sexual que molda, que manifesta a nossa vida, ela é expressada. Porém, com o quê? Que ferramentas eu estou expressando? Quais são as crenças que eu trago dentro de mim? Então, eu falo isso com muito respeito e compaixão a pessoas que trazem historicamente
ainda as crenças vinculadas ao preconceito. Para muitas pessoas é incabível a ideia de que uma pessoa que nasce no sexo masculino penda para a sexualidade feminina e vice-versa. Então, essa estrutura de crenças dessa pessoa não permite que ela aceite essa realidade, né? E quando a pessoa luta contra isso, ela está em sofrimento. E quando a pessoa está em sofrimento, a tendência é que ela ataque, que ela queira derrubar aquele outro lado, que ela queira mostrar a verdade dela, porque aquilo de alguma forma está sendo doloroso para ela, está sendo contrário ao que existe dentro dela. Então, se de alguma forma você se identifica com isso, se você se percebe tendo preconceito, procura olhar para si. Não te falo isso pelas outras pessoas, por quem escolhe a homossexualidade. Não que eles não mereçam, mas eu falo isso por você, porque você não merece viver um conflito, uma dificuldade ou se basear em uma crença que não te permite viver de fato de uma forma plena. E o mais interessante é que algumas pessoas que manifestam a ira, que acabam exacerbando esse preconceito, né, a contrariedade contra a homossexualidade, elas estão, de fato, em conflito com a própria sexualidade. Não necessariamente, volto a dizer, com a sexualidade em si, propriamente dita, mas com a sua própria energia sexual. E muitas vezes a gente tenta atacar pedra no próprio espelho. É por esse motivo que muitos homens apresentam dificuldade, preconceito em relação a outros homens escolherem o caminho da homossexualidade. Significa que esse homem queira ser homossexual, mas não admite? Não é isso. Significa que dentro dele existem conflitos relacionados à energia sexual, das quais ele ainda não está percebendo. E quando ele vê isso simplesmente escancarado em alguém, a tendência é que ele queira derrubar, a tendência é que ele queira quebrar aquela verdade que está mostrando as suas verdades de fato. Então é por esse motivo e pela energia sexual masculina, de certa forma não ser culturalmente acolhida, não ser de uma forma assim mais valorizada, mais respeitada, com a própria energia feminina, né, que é a energia do cálice, a energia do colo, a energia do aconchego. Então a masculinidade ela foi ensinada a ser dura, a ser rígida, o homem não pode chorar, o homem precisa ser forte, precisa ser macho, precisa ser valente. Todas essas ideias que talvez você não tenha vivido hoje, mas que os seus ancestrais trazem, que as nossas crenças sistêmicas, o nosso sistema cultural, familiar, social, traz isso de uma forma muito forte. Então a gente manifesta sem ao menos se dar conta disso. E isso precisa ser acolhido. E quem acolhe? A energia do feminino. Mas como que o homem pode fazer isso com ele mesmo se ele não foi incentivado a olhar para o seu feminino, a acolher o seu movimento feminino? E volto a dizer, não a sexualidade em si, mas sim a energia criativa, a energia de cocriação, a energia de realização que existe dentro dele em relação a essa polaridade. Então, voltando, me perdi um pouquinho aqui no raciocínio, mas a ideia é essa, é que a gente possa refletir um pouco, sem necessariamente estar acusando, apontando o dedo somente para quem escolhe ainda a negatividade, o mal, o preconceito. O que acontece dentro dessa pessoa? O que pode acontecer dentro de você, às vezes dentro de mim, que não me permite ver as coisas de uma forma menos preconceituosa? Uma forma que eu possa compreender, respeitar, mesmo que de fato as minhas crenças ainda não me permitam concordar. E tá tudo bem, desde que eu respeite e que eu acolha a minha dificuldade e permita que a outra pessoa viva ou acolha as dificuldades ou até mesmo as escolhas que ela faz, né? Então, eu acredito que falta muito da nossa parte, não só acolher aqueles que sofrem de uma forma muito evidente, mas também acolher aqueles que sofrem de uma forma calada, de uma forma ainda resguardada dentro de si. Porque essas pessoas, gente, elas não são felizes. É impossível que alguém esteja feliz vivendo contrariado com as escolhas, mesmo que seja de outras pessoas. Isso gera uma inquietação, uma falta de paz íntima, uma falta de serenidade. E muitas vezes essa pessoa ela está baseada em tantas crenças, em tantas verdades para ela que é inadmissível. Então,
Eu não tô dizendo aqui que a gente deve ignorar qualquer violência, qualquer ato de preconceito explícito. Porém, o preconceito contra quem é preconceituoso, no movimento de não aceitação do outro, só faz com que a gente mantenha um ciclo vicioso, um ciclo de dificuldades. E aí, muitas vezes, os papéis vão se invertendo e a gente acaba não entendendo por quê, né? Porque quando nós vamos ver pelas questões espirituais, esse assunto ele se prolonga bastante. Então, a gente pode até dar uma continuidade aqui, se vocês tiverem perguntas ou algo sobre isso, ficaria muito feliz em continuar essa reflexão, claro, se for pertinente para quem estiver recebendo esse conteúdo, né? Mas existe uma questão espiritual onde a gente se coloca em ciclos totalmente diferentes, que faz com que a gente escolha a energia masculina, mas se encontre num corpo feminino e vice-versa. E quais são os conflitos internos que fazem com que uma pessoa não consiga se aceitar no corpo onde ela está, querendo fazer esse movimento de manifestar o que é verdade para ela, o que é essencial para ela. Então isso tudo tem uma raiz, isso tudo tem uma razão que muitas vezes pela ótica mundana, material, a gente vê como, me fugiu aqui as palavras, mas como se fosse um movimento de libertinagem da pessoa, uma falta de pudor, mas na verdade não necessariamente é. A homossexualidade, ela é muito mal interpretada pela falta de conhecimento espiritual, pela falta de conhecimento psicológico, né? Porque a gente desconhece as raízes de tudo isso. E aí, quando a gente desconhece as raízes, é muito mais fácil pegar as nossas crenças históricas, as nossas crenças religiosas e se basear nelas para manifestar o nosso preconceito, acreditando que a gente está numa verdade absoluta. Mas essa energia, ela tem uma razão. Ela nasce por algum motivo e ela se manifesta por algum motivo na nossa vida, certo? Bom, a proposta que eu gostaria de propor é isso, que a gente possa ampliar um pouquinho mais a nossa consciência para que a gente saia desse ciclo de preconceitos, olhando de fato para o que a gente pode, deve melhorar, né, enquanto ser humano, para que a gente possa fazer um mundo melhor sem necessariamente precisar engolir as nossas dores de alguma forma e empurrar a nossa verdade também goela abaixo a outras pessoas de uma forma, às vezes, que acaba gerando cada vez mais preconceito e afastamento entre todos nós, né? Enfim, espero ter contribuído com aquelas pessoas que me pediram para falar um pouquinho sobre isso, alcançando também pelo menos um insight de reflexão para que a gente possa continuar, porque quanto mais a gente reflete, mais a gente quer refletir e mais esse caminho se adianta, tá bem? Se você tiver alguma pergunta, quiser direcionar algum assunto para que a gente possa conversar mais, estou à disposição para que a gente busque de uma forma cada vez mais verdadeira ampliar a nossa capacidade de sermos pessoas melhores. Isso está intrínseco dentro de cada um de nós, tá bem? Então até o próximo vídeo aqui no canal e a gente vai se vendo por aí. Obrigada e até mais!